Muito bem, pessoal, recapitulando aqui. Lembrando que nossa aula está sendo passada também no YouTube, então está disponível também para vocês. E qual que é o tema da aula de hoje? Nós iríamos começar a falar, pessoal, dos relativamente incapazes. Relativamente capazes no material que está disponível para vocês a partir do slide de número 33, tá? A partir do slide número 33 está disponível para todos. Bom, quem são os relativamente incapazes? Vamos dar uma lida aqui? Vamos lá? A relatividade permite que o incapaz pratique atos da vida civil desde que assistido sob pena de nulidade. É o artigo 171, inciso 1º. Vamos lá. O incapaz relativo é aquela pessoa que pode exercer algumas atividades, desde que necessariamente ele esteja o quê? Devidamente, pessoal, assistido. Caso ele realize algum ato e esse ato não esteja de acordo ou não esteja em consonância, dá certo, gente, com a sua representação devida, esse ato deverá ser anulado. Ou seja, uma vez que a pessoa realiza um ato e esse ato necessariamente, pessoal, esse ato necessariamente não condiz com a representação, o ato será anulado. Como essa questão pode cair para vocês? No lugar de anulado, nós colocamos a palavra nulo. Então, no lugar de anulável, coloca-se a palavra nulo e complica, obviamente, toda a situação para vocês, tá? Toda a situação para vocês. Deixa eu desligar apenas essa luz aqui do canto, ver se melhora aqui para vocês, que eu acho que não tá legal essa luz. Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa aqui. Deixa eu ver aqui. Boa. Aí incomoda menos aqui os meus pequenos aqui. Muito bem. Deixa eu levantar só um pouquinho aqui. Pronto. Aqui fica bem melhor, né? Fica aquela luz incomodando vocês, tá? Então tá ótimo. Gente, aqui é fogo. Eu sou de Virgem. Virginiano é fogo, gente. É o bicho mais chato do mundo, cara. Mais perfeccionista que vocês possam ter ideia. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo, pessoal. Quando falamos em incapacidade relativa, quais são os tipos de incapacidade relativa que nós temos? Bom, nós temos os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, aqueles que estão entre 16 e 18 anos são considerados o quê? Relativamente incapazes, tá? Podem realizar atos desde que eles estejam assistidos, tá? Segunda pessoa são os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Quem são os ébrios habituais, gente? São os alcoólatras. Essas pessoas também, teoricamente, não podem realizar nenhum ato da vida civil. Nenhum ato da vida civil, tá bom? A não ser que eles estejam assistidos. E aqueles também que são viciados em drogas. São pessoas que não podem realizar os atos sem a devida representação, tá? Outra pessoa também que é considerado um relativamente incapaz é aquele que, por causa transitória ou permanente, não puderem eximir a sua vontade. Em outras palavras, meus caros amigos, essas pessoas necessariamente elas não podem exprimir a sua vontade desde que elas não estejam devidamente, enfim, assistidas, tá? Bom, dando sequência aqui, nos relativamente incapazes, nós temos os pródigos. Quem são os pródigos? É aquele que dissipa o seu patrimônio desvairadamente, com o risco de reduzi-lo à miséria, necessária a sentença de interdição, que é a nomeação de um curador. Então, quem seria o pródigo, pessoal? É aquela pessoa que desfaz do seu patrimônio, mas tem que ter uma sentença para que seja considerada a interdição. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Alan, bom dia, tudo bem? Obrigado pela mensagem, meu amigo. Bom dia, tudo em paz? Maravilha. Você me ouve bem? Você me vê bem? Tranquilo? Opa, maravilha. Obrigado, Alan. Obrigado. Se você puder avisar no grupo dos alunos, tá bom? Da tua turma que nós estamos ao vivo, é uma grande gentileza que você me faz, meu amigo. Eu já avisei, legal, que bom que o áudio e o vídeo estão perfeitos. E Alan, eu vou te pedir um favor também, tá bom? Além desta aula, eu vou pedir para que você me mande um WhatsApp
que eu estou gravando essa aula também, meu amigo, no YouTube. Eu gostaria de mandar, assim que terminar a aula, o link da aula para vocês também, tá bom? Você tem o meu WhatsApp? O que é que eu passo para você agora? Não tem problema nenhum. Opa, então por favor, se você puder anotar, eu te agradeço. Tá? Se você puder anotar, eu te agradeço. Deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui no chat. Opa, legal. Ó, então já estou marcando no chat para você. Pronto. No final, pode me dar um oi e eu já reencaminho para você o link da aula também, tá bom? Por favor, Alain. Obrigado pela participação, por ter acordado cedo, viu? Muito obrigado. Vamos trabalhar, né? Estou eu falando sobre incapacidade relativa e os tipos dos incapazes. Repetindo, o primeiro incapaz relativo é aquele que tem entre 16 e 18 anos. O segundo são os ébrios habituais, que necessariamente são os alcoólatras de um modo geral. E os viciados em tóxico, tá? Ou seja, os drogados. Essas pessoas, via de regra, não podem realizar nenhum ato da vida civil, sob pena de anulação. Tá? Então, o detalhe é, relativamente incapaz que realizar um ato, ele é considerado um incapaz. Tá? Ele é considerado um incapaz. Nós temos o pródigo também, ou melhor, aquele que por causa transitória e permanente não pode eximir a sua vontade. Seriam pessoas, por exemplo, que estão em coma. A pessoa que está em coma, ele é considerado um relativamente incapaz, meus caros amigos. Um relativamente incapaz. Por um motivo extremamente simples, meus caros amigos. Porque ele não pode eximir a sua vontade, o seu desejo propriamente dito, tá? Bom, nós temos os pródigos, como já dito a vocês. Quem são os pródigos? São pessoas que gastam o seu patrimônio, tá certo? De forma desvairada, ou seja, sem nenhum tipo de responsabilidade. O pródigo, para você ter uma ideia, é aquela pessoa, gente, que vai numa jogatina, por exemplo, ou vai numa boate, e não estou julgando absolutamente ninguém, cada um faz aquilo que bem entender da sua vida, mas ele prejudica a sua família gastando esse dinheiro com outras situações que não são familiares. Tem que ter uma sentença que interdite essa pessoa. Tudo bem? Gente, outra observação importante também. Certos casos, porém, podem ser os maiores de 16, menores de 18 anos, praticar atos, gente, sem assistência do seu representante legal. Por exemplo, fazer um testamento. Então, o que eu devo anotar, por favor? O relativamente incapaz, ele pode realizar atos, mesmo sem assistência. Mesmo sem assistência. Que beleza, hein? Começou a chover, hein? Que beleza. Mesmo sem assistência. Tá? Bom, seriam dois exemplos que eu passo para você, que nós podemos realizar atos sem nenhum tipo de assistência, pessoal. Primeiro é fazer um determinado testamento. É fazer um determinado testamento. Artigo 1860. Artigo 1860. E nós temos também a possibilidade de ser testemunha. O que seria testemunha, pessoal? Artigo 228, inciso 1º. O artigo 228, inciso 1º, não nos deixa dúvidas de que aquela pessoa entre 16 e 18 anos, ele pode realizar esse ato e não vai ser nenhum tipo de anulabilidade ou com anulabilidade, tá? Bom, e os indígenas? Como é que funciona? Bom, os indígenas, a gente está no Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. 6.001 de 73. Quem seria, na verdade, considerado um índio e é considerado como um relativo incapaz? O índio considerado como relativo incapaz, queridos, é aqueles que não têm consciência dos atos realizados na cidade, Então, por exemplo, o índio que já está inteirado em nossa relação, ou melhor, na nossa sociedade, em nossa relação pessoal e social, não é considerado mais um incapaz. Muitíssimo pelo contrário, pessoal. Muitíssimo pelo contrário.
essas pessoas, necessariamente, o que eles fazem, meus caros amigos? Esses índios, eles podem realizar atos desde que eles sejam integrados. A bem da verdade, eles são os primeiros brasileiros, os verdadeiros brasileiros, não é? Nós somos uma grande mistura de raça, não é? Eu não sei a tua família, mas a minha é uma grande mistura de raça que nós temos, tá certo? Tem italiano, tem espanhol, tem português, tem índio, tem negro. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum que tem aqui. Eu acho que são esses, no primeiro momento, que me vem à mente aqui. Então vejam vocês, gente, que nós somos uma mistura de raças. E exatamente, gente, o que faz do Brasil esse país tão acolhedor, que não vê raça, que não vê, obviamente, de onde a pessoa veio. O que importa é que ela apenas seja. Então essa é a grande vantagem, né, do nosso querido, né, dizer assim para vocês, Brasil, tá bom? Pena que é tão maltratado. Então índio, ele só é considerado um relativamente capaz se ele não estiver inteirado na nossa sociedade. Bom, um próximo tema que eu quero aqui chamar a atenção de todos vocês é exatamente o suprimento da incapacidade civil. Repito, gente, o suprimento da incapacidade civil. O Alan está me fazendo uma pergunta aqui. Vamos lá. Professor, pelos índios possuírem terras, isso já é considerado como domicílio, que é explicado além de introdução ao direito brasileiro? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Se o índio precisar ser intimado ou citado, Alan, ele vai ser citado no seu lugar considerado como domicílio. Mas uma observação importante, só vamos alterar o termo domicílio e vamos colocar residência. Porque para o Código Civil, aqui entendimento majoritário, principalmente Caio Mário, ele fala o que para nós? Que o domicílio ele já está mais ligado ao trabalho e residência onde você mora. Por exemplo, eu tenho a minha residência aqui na Vila Prudente e eu trabalho na Drummond. Ou seja, então meu domicílio eu posso falar que é no Tatuapé, na Vila Formosa, onde fica a Universidade de Drummond. Agora, eu resido na Vila Prudente. Então você pode falar que o índio, sim, ele tem residência onde, obviamente, ele está com a sua família. Pode ser até essa terra que é uma reserva indígena para essa população que necessita tanto de ajuda. Tá bom? Qualquer dúvida você me pergunta aqui, que eu estou aqui no chat também, daqui do Zoom, e também estou no chat da faculdade. Mas aqui no Zoom fica mais fácil, que eu já recebo aqui na hora. Tudo bem? Vamos lá. Próximo tema é o suprimento da incapacidade civil. Como é que funciona, pessoal, o suprimento da incapacidade civil? Bom, esse suprimento, deixa eu dar uma lida para vocês aqui no slide. Os absolutamente incapazes somente poderão praticar atos da vida civil mediante representação, enquanto os relativamente incapazes devem ser assistidos. Olha só que interessante. Então, eu gostaria que você notasse isso, que isso é uma dica muito, muito, muito importante. Anotemos, primeiramente, os absolutamente incapazes deverão ser representados. Repito, gente, os absolutamente incapazes deverão ser representados. Isso, os absolutamente incapazes. Porém, os relativamente incapazes devem ser assistidos. E os relativamente incapazes devem ser assistidos. Então eu tenho que falar que aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos, eles devem ser assistidos e não considerado como, que gente, representados. Então presta atenção que nas provas normalmente existe essa inversão, tá bom? Então é importante para que vocês não se esqueçam disso também, tá? Bom, uma observação importante, vamos lá, mais um tema, deixa eu ler primeiro, depois eu explico para você anotar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou alteração com relação ao suprimento da incapacidade. A nova redação do artigo 1767 do Código Civil determina que apenas os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e viciados em tóxicos e os pródigos estarão sujeitos à
curatela. Então, o que eu devo chamar a atenção? Vamos lá. Curador, 2 pontos. Curador, 2 pontos. É aquele que irá assistir. Curador, 2 pontos. É aquele que irá assistir. Tá? É aquele que irá assistir tanto aquela pessoa que não está numa condição, para tomar decisões, sem poder exprimir a sua vontade real. Muito bem. Sem poder exprimir a sua vontade real. Muito bem. Então, para que você possa entender o que vem a ser a curatela, pessoal. A curatela tem essa conotação em que necessariamente, gente, isso somente um curador já é suficiente, Alain. Somente um curador já basta. Não precisa ser mais de um curador para aquela pessoa. Tudo bem? Não precisa ser mais. Ou seja, é uma pessoa que não tem condição de tomar os atos da vida civil, que não tem condição de entrar na vida civil. A Eunice entrou aqui no chat, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui, ó. Eunice, vem para o Zoom. Estou ao vivo. Ótimo. Já mandei para a Eunice também, para ela vir para cá. Vamos lá. Bom, outra observação importante para todos vocês, tá bom, gente? Outra observação que é importante para todos vocês. O que ele fala aqui de uma forma muito bem clara. Vou ler e depois eu explico. Outro ponto importante de modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi a introdução da tomada de decisão apoiada. Então, eu gostaria que você escrevesse. O que é tomada de decisão apoiada? Isso, tomada de decisão apoiada. Deixa eu ler e eu explico na sequência para você. O artigo 116 do Estatuto, no caso aqui da pessoa com deficiência, inseriu o artigo 1783-A do Código Civil, 1783-A, que disciplina tomada de decisão apoiada, consistente no processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer a sua capacidade. A tomada de decisão prestigia, portanto, a autonomia da pessoa com deficiência. Então, o que eu devo anotar? Você já escreveu, não é? Tomada de decisão apoiada. Então, o que seria isso? Vamos lá. É quando o deficiente ele escolhe 2 pessoas idôneas, repito, ele escolhe 2 pessoas idôneas, para que a auxilie nas tomadas de decisões da vida civil. Na tomada das decisões da vida civil. Gente, isso é extremamente interessante, mas detalhe que é importante. Tem que necessariamente, meus caros amigos, repito, tem que necessariamente estar ligado e ter um vínculo com aquela pessoa. Se não tiver, está totalmente fora dessa situação. E é o próprio deficiente que vai escolher quem são essas 2 pessoas de confiança que ele pode, com certeza, gente, dar aqui, ouvir de uma forma muito
vamos dizer assim, de confiança mesmo, tá certo? Uma forma de confiança para a realização de sua vida civil, tá bom? Para a realização de sua vida civil. Muito bem, vamos lá. Bom, agora vamos para o próximo tema, gente. Cessação da incapacidade. Vamos lá? Cessação da incapacidade. Como é que funciona isso para que a gente possa entender? Cessação da incapacidade. Bom, deixa eu dar uma lida aqui para vocês e depois, é claro, que eu explico os detalhes. Cessa a incapacidade quando desaparece a sua causa. Se for a menoridade, cessará em dois casos: pela maioridade, que são os 18 anos completos, e pela emancipação, que ela pode ser voluntária, judicial ou legal, que é o artigo 50. Então vamos começar a anotar isso. Vamos lá. Próximo tema: cessação da incapacidade. Cessação da incapacidade. Cessa a incapacidade. Cessa a incapacidade quando a sua causa desaparece. Cessa a incapacidade quando a sua causa desaparece. Desaparece. Então vamos lá. Primeira observação para todos aqui, pessoal. Primeira observação para todos. Vamos lá. Se for menoridade, ela irá cessar com a maioridade. Ela irá cessar com a maioridade. Então a pessoa, gente, completou 18 anos, automaticamente cessou qualquer tipo de incapacidade. Exceto, claro, né, gente, se ela tiver algum tipo de deficiência. Do contrário, com 18 anos, você é sim um absolutamente capaz e apto a realizar todos os atos de sua vida civil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, gente, vamos falar exatamente, meus amigos, sobre o segundo tipo agora, pessoal, que são exatamente segundo tipo de cessação da incapacidade do menor. Vamos lá? Segundo tipo de cessação de incapacidade do menor. Vamos lá? Bom, primeiro tipo é a voluntária. O que seria a voluntária, pessoal? A voluntária nada mais é do que aquela que é concedida pelos pais. Repetindo, gente, é aquela que é concedida pelos pais, ou seja, a chamada emancipação, tá? A emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais para que o filho, né, seja considerado maior. Por exemplo, eu fui emancipado, só que eu sou da época do Código Civil anterior a este. A maioridade absoluta no antigo Código antes de 2002, pessoal, era de 21 anos. Eu tinha 18 para 19 anos e eu precisava trabalhar. E aí a empresa só aceitava maiores. Então o que eu respondi? Eu sou emancipado. Então, uma vez que eu sou emancipado, não tem problema nenhum. Eu posso trabalhar e posso realizar os atos da vida civil. Lembrando que no direito do trabalho, a partir dos 16 anos, a pessoa já pode, com toda certeza, meus caros amigos, ser considerado uma pessoa apta, tá certo, para o trabalho, a partir dos 16. Então, o segundo passo, gente, segundo exemplo de cessação de incapacidade por emancipação, é a modalidade judicial. Repito, é a modalidade judicial. É a concedida por sentença. Repetindo, é a concedida por sentença. Ouvido o tutor, em favor do tutelado, ouvido o tutor, em favor do tutelado que já completou 16 anos.
que já completou 16 anos. Tá? 16 anos. Então, para que a gente possa ter uma ideia bacana aqui, pessoal, uma vez que seja concedida a sentença, pode com toda certeza, o que, meus caros amigos? Se ele completou 16 anos, ouvindo o tutor e dado uma sentença judicial, ele já é considerado como maior, como uma pessoa capaz, tá? Como uma pessoa capaz. E nós temos o terceiro e último tipo de cessação de incapacidade, gente, por emancipação, que é o tipo legal. Vamos lá? O que seria a perda, tá certo, senhores? O que seria a perda da incapacidade legalmente falando? Legalmente falando. Bom, é aquela, notemos isso, é aquela que decorre de alguns determinados atos. É aquela que decorre de alguns determinados atos. Quais seriam esses atos? Vamos lá, são aquelas que decorrem de alguns determinados atos. Quais seriam esses atos? Primeiro, e o mais famoso, claro, é o próprio casamento. Primeiro, claro, é o próprio casamento. A pessoa, ela se casou com menos de 18 anos, ela é já considerada uma pessoa capaz, tá? Mas diz que tenha pelo menos 16, né? Claro. Segundo exemplo também é o exercício de emprego público efetivo. Segundo exemplo é o que, gente? É a realização de exercício de emprego público efetivo. O que isso significa, meus caros amigos? Emprego público efetivo. É aquele geninho que com 15, 16 anos já presta um concurso público e passa em alguma vaga do concurso público. Esse geninho já é considerado uma pessoa totalmente capaz. Tá? Também o outro geninho, também um terceiro exemplo, colação de grau em curso de ensino superior. Colação de grau em curso de ensino superior. Curso, repito, gente, de ensino superior. Como é que funciona isso, meus caros amigos? Tá? Vamos lá. É um geninho que pulou todas as etapas, né, gente? Pulou o Fundamental 1, 2, o ensino médio, já foi direto para a faculdade. E com 15, 16 anos, ele já é o quê? Diplomado, né? Já fez colação de grau no ensino superior. Esse geninho já é considerado capaz para a vida civil. Infelizmente, no Brasil, não existe, meus caros amigos, não existe, claro, obviamente, escolas para esses grandes gênios. Uma ou outra que separa alguma sala, mas você não tem uma escola como é feita nos Estados Unidos, como que é feito na França. Lá eles selecionam no país aqueles que são gênios de plantão e colocam naquela escola. Não é naquela sala especial. Na minha sala, professor, tinha lá a sala A, B, C, D. Não é isso que eu estou falando, cara. Tá certo? Não é isso. Eu estou falando de pessoas que realmente têm um quociente intelectual muito superior aos demais, tá? O Arlan me fez uma pergunta aqui, mas só o casamento civil, claro, só o casamento civil, não é o casamento religioso, tá? O casamento religioso, a pessoa vai lá, sei lá, como acontece na Índia, ainda as pessoas lá se casam com 11, 12 anos. Se isso acontecesse dentro, né, no caso, gente, se isso acontecesse por algum motivo no Brasil, só um ato religioso, isso não tem reflexo civil nenhum, tá bom? Reflexo civil nenhum. Por exemplo, eu me casei várias vezes, né? Quando tinha... Hoje acho que esse ano não vai ter, né? Mas quando tinha festa junina e festa julina, eu sempre era um noivinho, né? Sempre era um noivinho. E tinha a noivinha, né? Que era minha coleguinha de sala, tal, aquela coisa toda. E todo ano eu era o noivinho, porque eu era sempre o mais baixinho da turma, sempre era o menorzinho, né? Porque como eu nasci em setembro, normalmente você tem a idade, você demora para completar ano, enquanto aqueles grandões que fazem aniversário em janeiro ou fevereiro, eles crescem mais rápido, né, de quem nasce no fim do ano, podemos dizer assim. Então, eu entrei muito cedo na escola também, né, gente? Entrei muito cedo mesmo, tá? Eu com 5 anos eu já estava na escola e já sabia ler e escrever, né? Sempre gostei muito de estudar.
Então, claro que eu era o noivinho da história. Então, é claro que isso é um casamento que não tem eficácia nenhuma, nem religioso e nem casamento de festa junina ou julina, tá bom? Então, vamos lá. Mais um exemplo de cessação de incapacidade que é importante para nós. Vamos lá, gente. É aquela pessoa, vamos lá, é aquela pessoa que tem estabelecimento com economia própria, tá, gente? Vamos lá? O estabelecimento com economia própria. Então, esta pessoa, por exemplo, o pai e a mãe faleceram, e o filho, com 16 anos, é obrigado a assumir as rédeas, né, as rédeas daquela empresa. Consequentemente, essa pessoa, a gente não tem a menor dúvida de que ela é considerada uma pessoa capaz. Tá bom, gente? Capaz. Muito bem. Bom, agora eu preciso passar para um outro tema com todos vocês, pessoal. E eu gostaria que você anotasse isso, por favor. Vamos lá, próximo tema. Principais alterações introduzidas pela Lei 13.146, pela Lei 13.146 de 2015, tá? 13.146 de 2015. Quais foram as novidades que essa lei trouxe para nós? Quais são as novidades que essa lei trouxe